Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 10, quarta-feira, mês de julho. E assim nos fala segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Jesus disse aos 12 as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, antes ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vossos caminhos anunciai o reino de Deus. Veja, Jesus aqui pede naquele momento para que eles antes vá aos israelitas, né? Seria uma espécie de reconciliação com esse povo. Mas Jesus deixa bem claro: antes ides logo, ou seja, depois ide a todos. E hoje nós estamos no tempo de todos, onde a palavra de nosso Senhor deve chegar em todas as casas, em todos os corações, independente de religião. Eu acredito que está na hora de nós buscarmos reencontrar com o sentido do que Jesus realmente ensinou. Essa divisão espiritual de uma diversidade religiosa que sempre existiu na Terra, mas que Jesus Cristo ele não veio para instituir nenhuma religião. Ele veio para dar bom e justo prosseguimento à vontade de Deus perante o nosso aperfeiçoamento. Antes da vontade de Deus, a palavra nosso aperfeiçoamento se coloca numa condição de filho com o Pai, ou seja, de igual forma poderemos nós também sermos e praticarmos como filho de Deus a justiça e o nosso aperfeiçoamento. Olha, muitos estudos dizem, por exemplo, estações áreas da criminologia. Existe crime porque existe pobreza, existe crime porque tal situação é favorável que ele aconteça. Na verdade, não acredito que seja a pobreza o motivo do crime, nem situação A ou situação B, mas sim a fragilidade de nossos valores, as nossas crenças, do nosso entender de ser humano capaz de superarmos qualquer que seja a dificuldade. Logo, com essa ausência, quando se há as oportunidades de pegar caminhos mais curtos, acontece a quebra do livre-arbítrio, onde a ação passa a prejudicar negativamente o próximo. E aí se consuma-se um pecado, que é dito espiritualmente, e crime, que é dito materialmente na sociedade. Portanto, se nós quisermos realmente termos uma sociedade melhor, precisamos trabalhar melhores valores. Valores que, por exemplo, nos coloquem diante de uma situação, e aqui eu quero citar a questão do dinheiro que está aí em todas as partes. Se eu me coloco numa situação de pegar um dinheiro que não é meu, um dinheiro fácil, que está na minha possibilidade, pela função que exerço, ou pela situação que eu estou no momento, logo eu tenho dois caminhos: pegar o que não é meu e prejudicar o meu próximo negativamente, ou então, se eu tiver aperfeiçoado os meus valores, eu vou saber que por não ser meu, aquilo não me pertence, logo eu não devo pegar, o meu valor passa à frente, dizendo: olha, isso não é seu, você disse que isso é errado, porque você não trabalhou para ter, você vai estar atrapalhando negativamente o seu próximo, ferindo o livre-arbítrio, causando pecado, causando dano. E por outro lado ainda, você tem condição de sobra, de mesmo que não tenha tão rápido aquele montante, à medida do tempo for passando, você vai conseguir se estabelecendo nos seus objetivos. Então, cabe a nós refletirmos sobre quais valores estão moldando a nossa caminhada, principalmente para os maiores setores hoje de movimentação na sociedade, que é o comércio, a política e o crime. Ou seja, esses três itens aí que estão em confronto em todo momento e aliados uns dos outros,
mas apenas fisicamente servindo ao chefe diabo. A quebra do livre-arbítrio em sua grande parte. Precisamos requalificar-nos para que a justiça divina, o respeito ao livre-arbítrio, o respeito ao próximo e o respeito principalmente à nossa capacidade de soberania por Deus possa ser aperfeiçoada, desenvolvida valores que na hora de tomarmos decisões passe à nossa frente e nos coloque os limites, pois onde o meu limite termina, inicia o do outro. Aí está a origem de toda ação positiva ou de toda ação negativa que vai reverberar na proteção ao livre-arbítrio, ao meu próximo, ou na infração negativa de algo que não é meu, causando assim um pecado, causando assim o crime. Então cabe a nós, termos capacidade de sono para discernir sobre tudo isso e escolher por qual caminho nós queremos trilhar. E quando Jesus resolve enviar os discípulos por todas as partes, é para ensinar esse preceito fundamental que liga a vida espiritual à vida física a todas e todos, para que nós saiamos de fantasias de estudos, de doutrinas, para uma realidade conectada com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.